E você que está nos acompanhando, quer saber como funciona um divórcio? Quer tirar todas as suas dúvidas? Nós preparamos uma reportagem especial com uma advogada respondendo os questionamentos dos nossos telespectadores. Acompanhe. Quais os tipos de divórcio? Existem dois tipos de divórcio: o divórcio consensual e o divórcio litigioso. O divórcio consensual é aquele no qual ambos os cônjuges estão de acordo com todos os termos do divórcio. Já o divórcio litigioso é aquele em que existe algum conflito, seja sobre o divórcio especificamente ou alguma questão relacionada, como por exemplo a partilha de bens, a guarda, a fixação de visitas e alimentos dos filhos. Quando o divórcio pode ser feito em cartório? O divórcio pode ser feito em cartório quando ele é um divórcio consensual, ou seja, um divórcio amigável, e quando as partes não têm filhos menores ou incapazes. Tem que ser um divórcio amigável para ser feito no cartório, porque se existir algum conflito, esse conflito vai ser resolvido pelo juiz. E porque, se a gente tiver algum filho menor ou incapaz, precisa que o Ministério Público intervenha para verificar nas situações relativas à guarda, à fixação de alimentos, se o divórcio está obedecendo, está levando em consideração o bem-estar dessa criança ou desse incapaz. O que fazer se um dos cônjuges não aceitar o divórcio? Se você quer se divorciar, o seu cônjuge sabe disso e não concorda, ele fala que não vai assinar o divórcio, o ideal é procurar um advogado ou advogada especialista o mais rápido possível. Por quê? Ninguém é obrigado a permanecer casado. Se o seu cônjuge sabe do seu interesse em se divorciar, mas quer te obrigar a manter um relacionamento que você não quer, ele pode representar um risco para você. Quanto tempo demora um processo de divórcio? O tempo que o processo de divórcio demora depende do tipo de divórcio. Se for um divórcio amigável, um divórcio consensual, ele é muito rápido, seja extrajudicial, que é feito no cartório, ou seja judicial. Isso falando em termos do judiciário que a gente tem em Itaúna hoje. Agora, se for um processo de divórcio litigioso, ele é mais demorado. O divórcio propriamente dito vai ser concedido, em geral, logo no começo do processo, mesmo que o outro cônjuge se recuse a assinar. Já as outras questões que podem ser relativas ao divórcio, como por exemplo, a partilha de bens, a questão relativa à guarda, fixação de alimentos para as crianças, ela vai prosseguir. E é isso que faz o processo de divórcio em si demorar. O tempo que ele vai levar vai depender muito do tipo de conflito a ser resolvido e as provas que precisam ser produzidas para resolver esse tipo de conflito. Se o cônjuge adquirir algum bem depois de sair de casa, mas ainda não foi feito o divórcio, ele tem que dividir esse bem com o outro cônjuge? O que determina a divisão dos bens, a questão patrimonial, é a data da separação de fato. Então, se depois da data da separação de fato, algum dos ex-cônjuges adquiriu algum bem, ele não precisa ser partilhado em razão do divórcio. A questão toda é comprovar qual é a data da separação de fato. Então, assim que ela ocorrer, o cônjuge já deve produzir essas provas. Depois da separação de fato, quanto tempo devo esperar para pedir o divórcio? Antigamente, a lei exigia que tivesse um tempo entre a separação de fato e o divórcio. Hoje não existe mais. Esse divórcio pode ser feito a qualquer momento de forma direta. Mesmo que a pessoa tenha se casado, por exemplo, ontem e ela tenha interesse em se divorciar, ela já pode solicitar o divórcio. É possível solicitar um processo de divórcio para quem tem uma união estável? Não, divórcio é só para quem é casado. Se uma pessoa tem uma união estável, vai encerrar essa união estável e ela quer resguardar os seus direitos, o que ela pode fazer é um processo até muito parecido, que é chamado de reconhecimento e dissolução da união estável. O que fazer para voltar a usar o nome de solteiro após o divórcio? Se a pessoa aderiu ao sobrenome do marido ou da esposa quando ela se casou e ela quer voltar a usar o nome de solteiro, basta que no início do processo ela comunique o interesse em voltar a usar o nome de solteira. Ao final do processo, quando o juiz determinar, ela vai poder voltar a usar o nome de solteira e alterar todos os documentos. O que é preciso fazer para dar entrada no divórcio?
Para dar entrada no divórcio, a primeira coisa a ser feita é procurar um advogado ou advogada especialista na área. Essa pessoa vai ser capaz de analisar o seu caso e passar para você qual é o melhor tipo de divórcio no seu caso. Para todos os tipos de divórcio, os documentos básicos são os documentos pessoais de identificação dos cônjuges, a certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos e certidão de existência dos bens.